Olá, quer conhecer um pouquinho mais do município de Marataízes? Então vem com a gente nessa viagem, né, sobre a história e as características gerais do nosso município, da cidade de Marataízes. Nosso projeto Conhecendo o Município de Marataízes, uma viagem virtual pela história, certo? Já fizemos a nossa primeira aula com características gerais e hoje a gente vai falar um pouquinho da população de Marataízes, desde o passado até os dias de hoje. A população de Marataízes atualmente gira em torno de 38.883 habitantes. Esse dado refere-se ao ano de 2020. Porém, provavelmente nós já somos quase ou mais de 40 mil habitantes. Por quê? Porque o dado do ano de 2020, ele faz referência ao ano de 2019. E aí, não se o dado de 2021, por exemplo, vai ser referente ao ano de 2020, sempre o ano anterior. Mesmo com as mortes que a gente tem vivenciado por conta do coronavírus e de outras doenças, ainda assim, a nossa população ela vem crescendo, muito por conta de nascimentos e muito por conta de pessoas que migram e vêm morar no município de Marataízes. Então, talvez nós já sejamos mais de 40 mil habitantes. De 10 em 10 anos, o governo brasileiro faz um censo, que é um levantamento de toda a população do país. Nesse censo, o último foi feito em 2010, contou com 34.140 habitantes em Marataízes. Então, a gente já houve um crescimento. Por isso que a gente pode esperar que nos próximos anos a gente alcance mais de 40 mil habitantes aqui em Marataízes, certo? Nesse ano de 2021, deve haver outro censo, que aí a gente vai saber como está a população da nossa cidade, né, na década de 2010 a 2020, que é assim que se contabiliza os dados populacionais. A nossa demografia, né, a densidade demográfica, o que é densidade demográfica? É a quantidade, mais ou menos, de pessoas que moram por quilômetro quadrado. A densidade demográfica de Marataízes gira em torno de 256 habitantes por quilômetro. A maioria das nossas pessoas, dos nossos cidadãos, vive na área urbana. 78% da população de Marataízes reside em área urbana e 22% em área rural. Sendo que nessas áreas rurais, basicamente, em todas as regiões rurais que a gente tem de Marataízes, ou quase todas, existe um pequeno núcleo urbano. Marataízes é uma cidade que, mesmo tendo uma zona rural avançada, né, com grandes localidades, e mesmo tendo uma população rural grande, ainda assim, essas comunidades rurais, elas têm polos urbanos. Então, por exemplo, quando você vai numa comunidade como Jacarandá, que é considerada uma comunidade rural, existe o centro urbano de Jacarandá. Em Brejo dos Patos, existe o centro urbano de Brejo dos Patos. Em Lagoa do Siri, Lagoa Funda, Lagoa Dantas, que nós podemos considerar, né, rurais, digamos assim, sempre tem esses centros urbanos, né? Citei alguns exemplos, mas a gente tem várias outras comunidades que a gente vai falar mais na frente. Então, e até bairros, por exemplo, bairros que ficam mais na região periférica de Marataízes ou da Barra, por exemplo, que são bairros que têm aí uma grande quantidade de terrenos que não foram povoados, como o bairro Belo Horizonte, como o bairro Belvedere, como o Pontal, que tá, né, que vive uma crescente urbanização, você tem bastante pessoas em comunidades que seriam urbanas. Então, você sempre tem núcleos urbanos nessas localidades, certo? A maioria da nossa população, ela é formada por pessoas que são consideradas jovens e adultos, são pessoas ativas, tanto nas questões de trabalho, de estudo, então elas são ativas economicamente, que são a população entre 15 e 64 anos, elas correspondem a 60% da população. Mas nós temos 30% de crianças entre 0 e 10 anos, que é uma quantidade grande de crianças, certo? Uma população que tem 30% de crianças é uma população que está num crescimento de destaque.
né, já que só nascem, para nascer 30% da população, a gente tem uma boa taxa de natalidade e uma pequena taxa de mortalidade infantil, ou seja, morrem poucas crianças ao nascer. A mortalidade infantil, gente, ela é uma realidade no nosso Brasil e no mundo. Nem todas as crianças que nascem, elas conseguem sobreviver, infelizmente. E Marataízes, né, graças a Deus, a gente tem uma quantidade bacana, uma taxa bacana de natalidade e uma taxa pequena de mortalidade infantil. A renda mensal da maioria da nossa população é de mais ou menos 2 salários mínimos. E a maioria da nossa população ela vai trabalhar em áreas, né, de serviços tanto públicos, né, servidores públicos, quanto serviços liberais, médicos, dentistas, advogados, pessoas que trabalham por conta própria. A gente tem uma grande quantidade também de empreendedores, pessoas que montaram seus próprios negócios, principalmente nos últimos anos. Os empreendedores do município têm se tornado muitos. Temos também muitos que trabalham no comércio e trabalham em atividades agrícolas e pesqueiras. A média salarial, como eu falei, é de 2 salários mínimos. Significa que a maioria das pessoas, os trabalhadores, recebem esse valor. Podem receber menos ou podem receber mais, mas gira em torno desse valor. 98% das nossas crianças estão na escola, entre 6 e 14 anos. Isso é uma taxa muito boa. Poderíamos melhorar, porque ainda temos mais ou menos 2% de crianças que não frequentam, mas é uma taxa significativamente boa. Nós temos, segundo os dados do IBGE, 21 escolas de ensino fundamental e 3 escolas de ensino médio que abrangem essas crianças. A maioria da nossa população completa o ensino fundamental, nem todos continuam seus estudos com o ensino médio. E isso são taxas que o município precisa melhorar. Por quê? Quanto maior o nível de escolarização, melhores os trabalhos, melhores os salários. Então, é uma cadeia. Fora que você melhora o nível cultural do município, que também é muito importante. Educação não é só sobre dinheiro e salários, educação é sobre cultura, sobre melhoria de vidas de seres humanos. A nossa religião, né, as religiões que nós temos no nosso município, a maioria são evangélicos, seguidos de católicos. E é muito interessante porque no começo da colonização da nossa região não havia religião evangélica, a maioria das pessoas elas eram católicas. E hoje a gente tem a população de Marataízes sendo a maior parte formada por evangélicos, seguida dos católicos. E a origem da nossa população, que é a última parte e que eu considero a parte mais bacana, junto com essa parte de religião que eu vou contar para vocês daqui a pouquinho, a nossa população, a origem dela está junto com a história de Itapemirim, né? Éramos um município só até a década de 1990. E sendo nós um município só, fomos colonizados e formados mais ou menos pela mesma população. Marataízes, o centro de Marataízes, era chamado, descrito nos registros como terras de índios. Aqui viviam muitos pescadores e indígenas que moravam aqui até século XIX. A Barra vai ser o polo comercial e vai ser por onde vão se estabelecer as famílias vindos dos migrantes, tanto na Barra quanto na vila de Itapemirim, que já fica no outro município. E aí, na Barra, né, que é onde vão se estabelecer esses colonos, vão vir pessoas vindas de outras províncias, do Rio de Janeiro, da Bahia, das Minas Gerais, de São Paulo, e a gente vai ter uma grande quantidade de pessoas que vão vir para cá, vindas de Campos dos Goytacazes, que é o norte do Rio de Janeiro, que é uma região que é ligada à nossa região desde o princípio da nossa colonização, e muitos portugueses vindos diretamente de cidades portuguesas que vão se estabelecer aqui na nossa região. Nós temos então a presença forte dos indígenas e desses colonos, além dos africanos que foram escravizados. Muitas fazendas nós tínhamos na região e muitos cativos africanos vindos diretamente da África para ocupar a nossa região. Então nós temos basicamente esses 3 povos e depois
foram vindo os outros imigrantes, italianos, libaneses, sírio-libaneses, né, que vão ter presença forte na região da Barra, né, do nosso município, e outros povos. Até hoje, a nossa região é uma região onde muitas pessoas migram e vêm morar aqui. Muitas pessoas deixam, né, abrem mão deixam sua terra natal e vêm para cá, se mudam para Marataízes, tanto aposentados quanto pessoas que vêm em busca de melhorias, né, melhores condições de vida. A gente tem uma grande quantidade de imigrantes que vêm para a nossa região, que é muito interessante. E sobre a religião, hoje nós somos a maioria, né, de evangélicos no município de Marataízes. Lá no final do século XIX veio aqui um padre chamado José Maria de Lacerda. Ele era um bispo do Rio de Janeiro e nos relatos dele, ele conta que a comunidade católica estava muito preocupada porque começaram a ter aqui na região missionários protestantes que, né, começaram a pregar para as pessoas usando a Bíblia. E ele falava que as pessoas não deviam se preocupar, porque a maioria não sabia ler e escrever e não se interessariam pela Bíblia. E hoje, curiosamente, a maioria da população é evangélica e a minoria, né, seguido dos católicos. E é uma curiosidade interessante se a gente for pensar nesse depoimento do padre Lacerda lá, né, do bispo Lacerda lá no século XIX. São voltas e revoltas que a história dá. Espero que vocês tenham gostado da aula. Mais assuntos a gente tem para conversar e mais episódios sobre Marataízes vão acontecer. Beijinhos, tchau, tchau.